O Mediterrâneo sempre foi mais do que uma separação entre terras. Durante milhares de anos, ele foi uma estrada. Por suas águas viajaram mercadores, exploradores, soldados e povos inteiros em busca de riqueza e novos territórios. E entre todos aqueles que aprenderam a dominar esse grande mar, um povo se destacou: os fenícios. Eles não construíram seu poder através dos maiores exércitos da antiguidade. Não dominaram o mundo através de enormes conquistas por terra. Sua força estava em outro lugar: nos navios, na navegação, no comércio, habitando uma estreita faixa de terra na costa oriental do Mediterrâneo, região que hoje corresponde principalmente ao Líbano. Os fenícios desenvolveram algumas das cidades mais importantes de seu tempo. Tiro, Sidom, Biblos, eram centros comerciais que conectavam diferentes povos e culturas. Seus navios atravessavam grandes distâncias carregando produtos valiosos: madeira, vidro, metais, tecidos e um dos produtos mais famosos da antiguidade, a púrpura fenícia, um corante raro, difícil de produzir e associado ao poder e à realeza. Mas o maior talento dos fenícios não estava apenas naquilo que vendiam. Estava na capacidade de criar conexões. Eles estabeleceram rotas comerciais por todo o Mediterrâneo e fundaram colônias em pontos estratégicos. E entre essas colônias, uma cidade surgiria para se tornar algo muito maior do que seus fundadores poderiam imaginar: Cartago, localizada no norte da África, em uma posição privilegiada entre diferentes rotas marítimas. Cartago nasceu como uma colônia fenícia por volta do século IX a.C. Segundo antigas tradições, sua fundação está ligada à figura de Dido, uma princesa de Tiro que teria fugido de sua terra natal e encontrado um novo lugar para construir sua própria cidade. Essa história aparece principalmente em tradições posteriores, especialmente na literatura romana. Mas a existência histórica de Cartago é confirmada pela arqueologia. E o que começou como uma colônia transformou-se em uma potência. Com o passar dos séculos, Cartago desenvolveu sua própria identidade. Criou uma economia poderosa, construiu uma das maiores frotas do Mediterrâneo e passou a controlar importantes rotas comerciais. Sua riqueza crescia, sua influência aumentava e, pouco a pouco, a antiga colônia fenícia deixava de olhar para suas origens. Ela começava a construir seu próprio destino. Mas enquanto Cartago crescia através do comércio e do domínio dos mares, do outro lado do Mediterrâneo, uma pequena cidade italiana também começava sua ascensão. Uma cidade que ainda era jovem, que ainda não possuía o poder que conquistaria no futuro, mas que carregava dentro de si uma ambição enorme. Seu nome era Roma, e séculos depois, essas duas potências estariam destinadas a um confronto que mudaria para sempre a história do mundo antigo. Cartago não se tornou uma potência de um dia para o outro. Seu crescimento aconteceu lentamente, século após século. A pequena colônia fundada pelos fenícios transformou-se em uma das cidades mais ricas e influentes do mundo antigo. A localização foi uma das grandes razões para seu sucesso. Cartago estava em um ponto estratégico. De um lado, as rotas que levavam ao norte da África. Do outro, o caminho para a Península Ibérica. Mais adiante, as ilhas do Mediterrâneo Ocidental. Quem controlava aquela região? Controlava uma parte importante do comércio marítimo. E Cartago sabia exatamente como aproveitar essa vantagem. Enquanto muitos povos buscavam riqueza através da conquista de territórios, os cartagineses construíam seu poder através das trocas comerciais. Seus navios cruzavam o Mediterrâneo carregando mercadorias. Eles negociavam com diferentes povos, estabeleciam acordos, criavam postos comerciais
e aumentavam sua influência sem necessariamente precisar ocupar grandes extensões de terra. A riqueza começou a transformar a cidade. Cartago ganhou grandes construções, portos impressionantes, templos, mercados, áreas residenciais luxuosas. A cidade tornou-se um símbolo de prosperidade, um lugar onde diferentes culturas se encontravam. Mas a verdadeira força de Cartago estava no mar. Seu porto era uma das estruturas mais impressionantes da antiguidade, dividido em duas áreas principais. Uma parte era destinada ao comércio, a outra, militar. O porto militar possuía uma estrutura circular onde centenas de navios podiam ser construídos, armazenados e preparados para a guerra. Era uma demonstração clara de poder. Cartago não era apenas uma cidade de comerciantes. Era uma potência naval. Seus marinheiros conheciam as águas do Mediterrâneo como poucos. Seus navegadores chegaram a regiões distantes. Algumas tradições antigas afirmam que exploradores cartagineses chegaram até regiões próximas ao Oceano Atlântico. O famoso navegador Ano. O navegador teria realizado uma grande expedição pela costa africana. Embora os detalhes dessa viagem ainda sejam debatidos por estudiosos, ela demonstra algo importante: a ambição marítima de Cartago. Mas uma grande potência nunca existe sem desafios. E Cartago tinha um problema. Quanto mais crescia, mais inevitável se tornava o encontro com outros povos que também desejavam controlar o Mediterrâneo. Entre eles, uma cidade que durante muito tempo pareceu pequena: Roma. No início, Roma e Cartago não eram inimigas. Pelo contrário, existiram acordos comerciais entre elas. Tratados foram estabelecidos. Cada uma possuía seus próprios interesses. Mas o mundo estava mudando. Roma expandia seu território pela Península Itálica. Cartago ampliava sua influência pelo Mediterrâneo Ocidental. As duas potências caminhavam em direções opostas. E em algum momento, seus caminhos inevitavelmente se cruzariam, porque havia algo que ambas desejavam: o controle das rotas mais importantes do Mediterrâneo. E quando duas potências disputam o mesmo espaço, a paz raramente permanece para sempre. Durante muito tempo, Roma e Cartago conseguiram coexistir. Duas potências diferentes, dois caminhos diferentes. Cartago dominava o comércio. Roma dominava a terra. Os cartagineses eram conhecidos por seus navios e mercadores. Os romanos por suas legiões e sua capacidade de conquistar territórios. Mas havia um problema. As duas estavam crescendo, e ambas começavam a olhar para o mesmo lugar: a Sicília, localizada no centro do Mediterrâneo. A ilha era uma das regiões mais estratégicas do mundo antigo. Sua posição permitia controlar importantes rotas marítimas. Era rica em terras férteis. Possuía cidades prósperas. E quem dominasse a Sicília teria uma enorme vantagem sobre seus rivais. Naquele momento, Cartago já possuía influência na região. Durante séculos, havia estabelecido alianças e controlado partes da ilha. Mas Roma também começava a expandir seus interesses. Depois de dominar grande parte da Península Itálica, os romanos estavam deixando de ser apenas uma potência regional. Eles começavam a pensar além de suas próprias fronteiras. E foi justamente na Sicília que os interesses das duas civilizações entraram em colisão. O conflito, que começou em 264 a.C., ficaria conhecido como a Primeira Guerra Púnica. O nome vem da palavra usada pelos romanos para se referir aos fenícios, púnicos. A guerra seria diferente de qualquer outra que Roma havia enfrentado, porque pela primeira vez, Roma teria que lutar contra uma potência naval. O problema era evidente. Os romanos eram excelentes soldados,
mas não eram grandes navegadores. Cartago possuía uma das maiores frotas do Mediterrâneo. Seus navios eram rápidos. Suas tripulações eram experientes. Seus comandantes conheciam as águas da região. Roma precisava encontrar uma maneira de enfrentar aquele poder, e a solução veio através da adaptação. Segundo as tradições romanas, ao encontrar o navio cartaginês encalhado, os romanos conseguiram estudar sua construção e copiar seu modelo. Então fizeram algo inesperado. Construíram uma frota. Mas ainda existia um problema. Mesmo com navios, eles não tinham a experiência dos cartagineses no combate marítimo. Foi então que criaram uma nova estratégia. Um equipamento chamado corvo. Uma espécie de ponte móvel com um gancho na ponta. Quando dois navios se aproximavam, a ponte era lançada contra a embarcação inimiga. Ela prendia os navios juntos e transformava uma batalha naval em algo parecido com uma batalha terrestre. E isso favorecia Roma, porque os soldados romanos eram superiores no combate corpo a corpo. A estratégia funcionou. Pela primeira vez, Cartago encontrou um inimigo capaz de desafiar sua supremacia no mar. Mas a guerra seria longa. Durante mais de 20 anos, as duas potências gastaram enormes recursos. Navios foram destruídos. Exércitos foram derrotados. Generais surgiram e desapareceram. A vitória parecia mudar de lado constantemente. Roma sofreu perdas gigantescas, mas possuía uma característica que surpreendia seus inimigos: a capacidade de continuar, mesmo depois de grandes derrotas. Os romanos reconstruíam seus exércitos, criavam novas frotas, voltavam para o campo de batalha. Era uma resistência que poucos povos conseguiam enfrentar. Cartago, por outro lado, tinha uma vantagem enorme, mas também possuía um problema. Sua força vinha principalmente do comércio, da riqueza, dos recursos, e uma guerra prolongada consumia tudo isso rapidamente. Finalmente, depois de anos de combate, Roma conseguiu uma vitória decisiva. Cartago foi obrigada a aceitar um acordo de paz. A primeira disputa entre os gigantes havia terminado. Roma havia conquistado Sicília e, pela primeira vez, uma província fora da Itália estava sob domínio romano. Mas a guerra deixou uma marca profunda. Cartago não havia sido destruída. Sua riqueza ainda existia. Seu orgulho permanecia. E, principalmente, uma nova geração de líderes começava a surgir. Uma família cartaginesa que jamais esqueceria a derrota. A família Barca. E dentro dela, um menino cresceria com uma promessa. Seu nome era Aníbal. A derrota na Primeira Guerra Púnica deixou uma ferida profunda em Cartago. A cidade ainda era rica. Ainda possuía uma poderosa frota comercial. Ainda era uma das maiores potências do Mediterrâneo. Mas algo havia mudado. Roma havia provado que poderia enfrentá-la. E para muitos cartagineses, a derrota não era apenas uma perda de territórios. Era uma humilhação. Entre aqueles que jamais esqueceriam aquele momento estava um dos maiores generais da antiguidade. Seu nome era Aníbal Barca. Ele nasceu por volta de 247 a.C., em uma das famílias mais importantes de Cartago. A família Barca possuía grande influência política e militar. Seu pai, Amílcar Barca, havia sido um dos principais comandantes cartagineses durante a Primeira Guerra Púnica. Após a derrota contra Roma, Amílcar não aceitou simplesmente desaparecer da história. Ele acreditava que Cartago ainda poderia recuperar sua força e encontrou uma nova oportunidade: a Península Ibérica. Enquanto Roma fortalecia sua posição na Itália, Cartago começou a expandir sua influência para o oeste, na Espanha Antiga.
Os cartagineses encontraram riquezas enormes: prata, terras férteis, recursos naturais, novos aliados. Era ali que Amílcar reconstruiria o poder de sua cidade. E foi nesse ambiente que Aníbal cresceu. Desde jovem, ele acompanhou campanhas militares, aprendeu estratégia, conheceu diferentes povos, observou como os exércitos eram organizados. Mas existe uma história famosa sobre sua infância. Segundo o historiador romano Tito Livio, quando ainda era criança, Aníbal teria sido levado por seu pai até um altar. Ali, Amílcar teria feito o filho jurar que jamais seria amigo de Roma. Essa história aparece em fontes romanas posteriores. Por isso, muitos estudiosos analisam com cautela. Não sabemos se o juramento aconteceu exatamente como foi descrito, mas a tradição transmite uma ideia importante. Aníbal cresceu dentro de uma família marcada pelo conflito com Roma. Para ele, Roma não era apenas um rival distante. Era o inimigo que havia ferido seu povo. Com o passar dos anos, Aníbal demonstrou uma habilidade extraordinária para a guerra. Não era apenas um guerreiro. Era um estrategista. Sabia analisar seus inimigos. Entendia o terreno. Percebia oportunidades onde outros viam dificuldades. Em 221 a.C., Aníbal assumiu o comando dos exércitos cartagineses na Espanha. Ele tinha pouco mais de 20 anos e rapidamente mostrou que possuía uma visão muito maior do que simples conquistas locais. Enquanto Roma observava o crescimento de Cartago na região, Aníbal começou a tomar decisões ousadas. Uma delas seria o ponto de partida para uma das guerras mais famosas da história, a Segunda Guerra Púnica. O conflito começou após a disputa pela cidade de Sagunto, uma aliada de Roma na Península Ibérica. A queda de Sagunto aumentou as tensões. Roma exigiu explicações. Cartago recusou, e o caminho para uma nova guerra estava aberto. Mas dessa vez, Aníbal não pretendia apenas defender Cartago. Ele tinha um plano muito mais arriscado: atacar Roma em seu próprio território. E para chegar até lá, ele faria algo que parecia impossível. Ele levaria um exército inteiro por uma das regiões mais perigosas do mundo antigo. Atravessaria rios, montanhas, territórios inimigos e levaria consigo uma arma que se tornaria símbolo de sua campanha: os elefantes de guerra. No ano de 218 a.C., a Segunda Guerra Púnica começou, mas, dessa vez, Aníbal não esperaria Roma atacar. Ele tomou uma decisão que surpreendeu todos os seus inimigos. Em vez de atravessar o mar e enfrentar Roma de frente, ele levaria a guerra até o coração do território romano. O plano parecia absurdo, quase impossível. Para chegar à Itália, seu exército teria que atravessar uma das maiores barreiras naturais do mundo antigo: os Alpes, montanhas gigantescas, cobertas de neve, com caminhos estreitos, temperaturas extremas e tribos locais que nem sempre eram amigáveis aos estrangeiros. Muitos comandantes teriam considerado aquela missão suicida, mas Aníbal enxergava algo diferente. Roma esperava um ataque pelo caminho tradicional, pelo mar, pela costa, por rotas conhecidas. O general cartaginês faria exatamente o contrário. Ele apareceria onde Roma jamais imaginaria. Antes da travessia, Aníbal reuniu um dos exércitos mais variados da antiguidade: cartagineses, soldados da Espanha, guerreiros africanos, mercenários de diferentes povos, cavalaria poderosa e uma arma que se tornaria uma das imagens mais famosas de sua campanha: os elefantes de guerra. Eles não eram apenas animais usados para impressionar. Eram plataformas de combate. Podiam romper formações inimigas, causar medo
e criar confusão no campo de batalha. Mas levar esses animais por uma cadeia de montanhas parecia ainda mais impossível. O exército começou sua marcha. Deixou a Península Ibérica, atravessou a região da Gália e avançou em direção aos Alpes. Durante o caminho, Aníbal precisou enfrentar diversos problemas. Alguns povos atacavam suas tropas, outros aceitavam alianças. O exército diminuía, mas continuava avançando. Quando finalmente chegaram às montanhas, começou a verdadeira prova. Os soldados precisavam caminhar por trilhas perigosas. Muitos nunca haviam visto neve antes. O frio era intenso. Os alimentos eram escassos. O terreno era instável. Um simples eu poderia fazer homens e animais caírem em enormes precipícios. Além disso, as tribos locais conheciam melhor aquelas montanhas. Elas atacavam quando o exército estava vulnerável. Depois desapareciam. Era uma guerra em um ambiente onde os cartagineses estavam em desvantagem. Mas Aníbal continuava. Segundo relatos antigos, ele teria usado sua inteligência para convencer seus soldados de que a Itália estava próxima, que todo aquele sofrimento teria uma recompensa. E, depois de uma travessia que entrou para a história, o exército cartaginês finalmente desceu dos Alpes. Mas a vitória tinha um preço. O exército que chegou à Itália era muito menor do que aquele que havia partido. Muitos soldados haviam morrido. Muitos animais também. Alguns dos elefantes não sobreviveram. Mas o objetivo principal havia sido alcançado. Aníbal estava na Itália. E agora aconteceria algo que Roma jamais esqueceria. Pela primeira vez, um grande exército inimigo estava dentro do território romano. Os romanos haviam construído sua força acreditando que suas fronteiras os protegiam. Mas agora, o inimigo havia aparecido por uma rota considerada impossível. O medo começou a se espalhar, porque Aníbal não havia apenas atravessado montanhas. Ele havia destruído a sensação de segurança de Roma. Quando Aníbal chegou à Itália, Roma ainda acreditava que poderia controlar a situação. Afinal, era uma das maiores potências militares do mundo antigo. Possuía enormes recursos, grandes exércitos, aliados espalhados pela Península Itálica. Para os romanos, um único general, mesmo brilhante, não seria suficiente para derrotá-los. Mas Aníbal conhecia uma coisa que muitos inimigos de Roma não entenderam. Roma era poderosa, mas também era previsível. Os romanos confiavam na força de suas legiões, confiavam em sua disciplina, confiavam na capacidade de resistir. E Aníbal decidiu usar justamente essas características contra eles. A primeira grande batalha aconteceu às margens do rio Ticino. Ali, a cavalaria cartaginesa mostrou sua superioridade. Aníbal não buscava apenas vencer soldados. Ele estudava seus inimigos, observava seus movimentos, testava suas fraquezas. Pouco depois, veio uma batalha ainda maior. Às margens do rio Trébia, o exército romano era numeroso. Os comandantes romanos acreditavam que poderiam esmagar os cartagineses, mas Aníbal preparou uma armadilha. Ele conhecia o terreno, conhecia o comportamento dos romanos e utilizou uma estratégia que se tornaria uma marca de seu estilo de guerra: fazer o inimigo acreditar que estava vencendo, até o momento certo. Durante o combate, as tropas cartaginesas resistiram aos ataques romanos. Então, no momento decisivo, uma força escondida atacou pela retaguarda. O exército romano foi cercado. A vitória de Aníbal foi completa. Mas aquilo era apenas o começo. Roma ainda não havia aprendido a lição. No ano seguinte, Aníbal continuou avançando.
e mais uma vez colocou sua inteligência contra a força romana. Na região do Lago Trasimeno, ele preparou uma das maiores emboscadas da antiguidade. O exército romano marchava acreditando estar perseguindo o inimigo, mas Aníbal havia escolhido cuidadosamente o local. Montanhas de um lado, o lago do outro, pouco espaço para escapar. Quando os romanos perceberam, já estavam presos. O ataque começou de todos os lados. A batalha terminou em uma enorme derrota romana. Milhares de soldados morreram. E o choque foi enorme. Mas ainda assim, Roma não caiu. Esse era o grande problema de enfrentar os romanos. Outros povos poderiam desistir após perdas tão grandes. Roma não. Ela continuava, substituía seus soldados, formava novos exércitos, recusava-se a aceitar a derrota. E foi justamente essa característica que levou ao maior confronto da Segunda Guerra Púnica, a batalha que faria Aníbal entrar definitivamente para a história. Canas, em 216 a.C., Roma reuniu um dos maiores exércitos que já havia colocado em campo. O objetivo era simples: destruir Aníbal de uma vez por todas. Os romanos possuíam uma enorme vantagem numérica e acreditavam que a força de suas legiões seria suficiente. Mas Aníbal tinha outro plano. Ele não venceria pela força, venceria pela inteligência. No ano de 216 a.C., Roma estava determinada a acabar com Aníbal. Depois de duas grandes derrotas, no rio Trébia e no lago Trasimeno, a cidade não podia mais permitir que aquele general continuasse avançando pela Itália. Então Roma reuniu uma força gigantesca. Dois grandes exércitos consulares foram unidos. O número de soldados era impressionante. De acordo com os relatos antigos, mais de 80.000 romanos e aliados marcharam para enfrentar Aníbal. Era um exército criado para esmagar o inimigo. Os romanos confiavam em sua principal arma, a infantaria pesada. Suas legiões avançavam como uma muralha humana, organizadas, disciplinadas, implacáveis. Do outro lado, Aníbal possuía um exército menor, mas possuía algo que Roma não tinha: um comandante capaz de transformar desvantagens em oportunidades. O campo escolhido foi próximo à cidade de Canas, no sul da Itália. Ali, Aníbal preparou sua estratégia, e ela seria simples na teoria, mas brilhante na execução. Ele colocou no centro de sua formação tropas consideradas menos experientes, soldados da Gália e da Espanha. Nas laterais, posicionou suas melhores tropas, a cavalaria, especialmente a cavalaria comandada por seus aliados númidas. O plano era fazer os romanos avançarem contra o centro, e eles fizeram exatamente isso, confiando em sua força. As legiões romanas pressionaram. O centro cartaginês começou a recuar, e para os romanos, parecia que a vitória estava próxima. Mas aquilo era uma armadilha. O centro não estava sendo derrotado. Estava recuando de maneira controlada. Pouco a pouco, as tropas romanas avançaram para dentro da formação inimiga. E então, Aníbal deu a ordem. As tropas dos lados avançaram. A infantaria cartaginesa fechou os dois lados. A cavalaria eliminou a cavalaria romana e atacou pela retaguarda. Em pouco tempo, o maior exército romano daquele momento estava cercado. Era exatamente o tipo de batalha que todo comandante teme. O inimigo não tinha para onde fugir. Não havia espaço. Não havia saída. A disciplina romana, que tantas vezes havia salvado a república, agora trabalhava contra eles. Os soldados permaneciam juntos, mas estavam presos. O resultado foi uma das maiores derrotas militares da história de Roma. Milhares de soldados morreram.
entre eles, grandes líderes romanos. A notícia causou choque em toda a República. Roma havia perdido mais homens em canas do que muitos conflitos inteiros. Para muitos povos, uma derrota daquele tamanho significaria o fim. Mas Roma era diferente. E essa era a característica que Aníbal nunca conseguiu destruir: a resistência romana. Depois de Canas, alguns aliados italianos abandonaram Roma. Outros começaram a considerar uma mudança de lado. Parecia que a República estava perto do colapso, mas os romanos tomaram uma decisão surpreendente. Eles não negociariam, não pediriam paz, não aceitariam a derrota. Roma continuaria lutando. A frase que melhor representa aquele momento é: Roma podia perder batalhas, mas se recusava a perder a guerra. E esse seria o maior desafio de Aníbal. Ele conseguia vencer os exércitos romanos, mas ainda precisava derrotar uma cidade inteira. Depois da Batalha de Canas, o mundo antigo ficou em choque. Aníbal havia feito aquilo que parecia impossível. Derrotou o maior exército que Roma conseguiu reunir. Humilhou suas legiões. Provou que Roma podia ser vencida. Naquele momento, muitos acreditaram que a República Romana estava perto do fim. A Itália parecia abalada. Alguns povos aliados de Roma começaram a abandonar a aliança. Cidades que antes apoiavam os romanos passaram a olhar para Cartago como uma possível vencedora. O caminho parecia aberto. E então surgiu uma das maiores perguntas da história militar: por que Aníbal não marchou imediatamente contra Roma? Até hoje, historiadores discutem essa decisão. Alguns acreditam que seu exército estava cansado após anos de campanha. Outros apontam que ele não possuía equipamentos suficientes para realizar um cerco contra uma cidade tão fortificada. Roma não era apenas o exército. Era uma cidade enorme, com muralhas, recursos e uma população disposta a resistir. Também existe outro fator. Aníbal era um mestre no campo de batalha, mas conquistar uma cidade protegida era uma tarefa completamente diferente. Vencer uma batalha não significava vencer uma guerra, e Roma sabia disso. Enquanto Aníbal permanecia no sul da Itália, os romanos começaram a fazer aquilo que faziam melhor: resistir. Eles evitaram grandes confrontos diretos, reorganizaram seus exércitos, criaram novas tropas e esperaram. Essa estratégia ficou conhecida mais tarde através de um dos maiores nomes da história romana, Quinto Fábio Máximo. Ele defendia que Roma não deveria tentar destruir Aníbal em uma única batalha. A ideia era desgastar o inimigo, evitar riscos, atacar quando fosse seguro. Era uma guerra de paciência, e essa paciência começou a funcionar, porque Aníbal estava em território inimigo. Cada alimento precisava ser conquistado, cada aliado precisava ser mantido, cada reforço precisava atravessar grandes distâncias. Enquanto isso, Roma tinha algo que Cartago não possuía: uma enorme capacidade de renovação. Mesmo após perder dezenas de milhares de soldados, a República continuava formando novos exércitos. Era uma batalha não apenas entre generais. Era uma batalha entre sistemas. De um lado, a genialidade de Aníbal. Do outro, a resistência quase inesgotável de Roma. Com o passar dos anos, a situação começou a mudar. Roma percebeu que não precisava derrotar Aníbal rapidamente. Precisava apenas sobreviver. Enquanto Aníbal permanecia na Itália, um novo comandante romano surgia. Um homem que aprenderia com as próprias derrotas de Roma. Seu nome era Cipião. Ele não tentaria enfrentar Aníbal onde ele era mais forte. Ele levaria a guerra para outro lugar, para o próprio território de Cartago. Durante anos, Aníbal permaneceu na Itália. Ele havia derrotado exércitos romanos, havia destruído legiões, havia colocado a própria existência de Roma em risco.
Mas havia algo que ele não conseguiu fazer: derrubar a República. Roma continuava resistindo. E enquanto Aníbal esperava uma decisão definitiva na Itália, do outro lado do Mediterrâneo, um jovem comandante romano começava a mudar o rumo da guerra. Seu nome era Cipião. Ele pertencia a uma das famílias mais importantes de Roma. Desde cedo, conheceu os horrores da Segunda Guerra Púnica. Ainda jovem, presenciou a derrota romana em batalhas contra os cartagineses. Viu homens experientes serem derrotados. Viu como Aníbal utilizava a inteligência, paciência e conhecimento do inimigo para vencer. E, ao invés de simplesmente odiar aquele adversário, Cipião estudou seu método. Ele entendeu algo fundamental. Para derrotar Aníbal, Roma precisaria pensar como Aníbal. Cipião começou sua carreira militar na Espanha, a região onde a família Barca havia construído grande parte de seu poder. Ali estavam recursos, soldados, riquezas e importantes aliados de Cartago. Se Roma conseguisse tomar a Espanha, enfraqueceria a base que sustentava o exército de Aníbal. E foi exatamente isso que aconteceu. Cipião conduziu campanhas rápidas e eficientes. Em 209 a.C., conquistou Nova Cartago, uma das principais cidades cartaginesas na região. A vitória foi estratégica. Não era apenas uma cidade, era um centro de poder. Com isso, Roma começou a cortar as fontes de força de seu maior inimigo. Mas Cipião tinha planos ainda maiores. Ele percebeu que continuar tentando derrotar Aníbal na Itália seria uma batalha difícil. Aníbal conhecia aquele território, tinha experiência, ainda era respeitado por seus soldados. Então Cipião decidiu fazer algo ousado: levar a guerra até Cartago. Era uma estratégia arriscada, porque significava abandonar a defesa tradicional de Roma, mas obrigaria os cartagineses a escolher: continuar a guerra distante de sua terra, ou chamar Aníbal de volta. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Cipião começou a ameaçar diretamente Cartago, a cidade entrou em desespero. Durante anos, a guerra havia sido travada longe de suas muralhas. Agora, o inimigo estava chegando. Pela primeira vez desde o início do conflito, Cartago precisava defender sua própria existência. Então enviou uma mensagem: Aníbal deveria voltar. Depois de quase 2 décadas, o maior general cartaginês deixaria a Itália. O homem que havia atravessado os Alpes, o homem que havia derrotado Roma em Canas, agora retornava para defender sua própria cidade. Mas o confronto final não aconteceria nas montanhas da Itália, nem nas planícies romanas. A batalha decisiva aconteceria em território africano, em um lugar chamado Zama. E ali, 2 dos maiores estrategistas da antiguidade finalmente se encontrariam: Aníbal e Cipião. No ano de 202 a.C., depois de quase 2 décadas de guerra, Cartago e Roma finalmente chegaram ao confronto decisivo. Durante anos, Aníbal havia sido o pesadelo de Roma. Ele havia atravessado os Alpes, havia destruído exércitos inteiros, havia humilhado as legiões romanas em Canas. Mas agora, a situação era diferente. O general cartaginês não estava mais enfrentando uma Roma despreparada. Ele enfrentava um inimigo que havia aprendido. Cipião conhecia as estratégias de Aníbal. Sabia como ele pensava. Sabia como ele costumava usar o terreno. Sabia como ele transformava pequenas vantagens em grandes vitórias. E, principalmente, sabia que os elefantes seriam uma das principais armas cartaginesas. Durante toda a guerra, os elefantes haviam representado uma força de impacto.
Seu tamanho e seu poder podiam causar medo nas tropas inimigas. Mas Cipião preparou uma resposta. Ao contrário de muitos comandantes que simplesmente tentavam resistir ao ataque, ele criou corredores dentro de sua formação. Quando os elefantes avançaram, os romanos abriram espaços, confusos e sem encontrar uma linha sólida para quebrar. Muitos animais passaram sem causar o dano esperado. A estratégia de Cipião funcionou, mas a batalha ainda estava longe do fim, porque o verdadeiro perigo de enfrentar Aníbal nunca foram apenas suas armas. Era sua capacidade de adaptação. O general cartaginês reorganizou suas tropas. Tentou encontrar novas oportunidades. A infantaria entrou em combate. As linhas se chocaram. Durante algum tempo, o resultado permaneceu incerto. Mas, então, a cavalaria romana e seus aliados retornaram ao campo de batalha. Eles haviam derrotado a cavalaria cartaginesa e agora atacavam pela retaguarda, o movimento que tantas vezes havia dado vitória para Aníbal. Agora era usado contra ele. O exército cartaginês foi cercado e a batalha terminou. Zama não foi apenas uma derrota militar, foi o fim de uma era. Aníbal, o homem que durante anos fez Roma temer, finalmente havia sido derrotado. Cartago foi obrigada a aceitar condições extremamente duras. Perdeu grande parte de seu poder militar. Sua frota foi limitada. Precisou pagar enormes indenizações. E deixou de ser a grande potência que havia sido durante séculos. Roma havia vencido. Mas a história de Aníbal ainda não terminava ali. Mesmo derrotado, ele continuou sendo uma figura importante em Cartago. Tentou reorganizar a administração da cidade, combater problemas internos e recuperar parte da estabilidade perdida. Mas Roma jamais esqueceria o homem que quase destruiu sua república. O nome de Aníbal ainda causava preocupação, porque um inimigo tão brilhante nunca deixava de ser visto como uma ameaça. E, anos depois, a pressão romana aumentaria novamente. Cartago já não era o mesmo império, mas Roma também não esqueceria a antiga rival. Porque, para muitos romanos, enquanto Cartago existisse, o perigo ainda existiria. Depois da derrota em Zama, Cartago nunca mais recuperou o poder que possuía antes. A grande potência naval que havia dominado o Mediterrâneo Ocidental agora vivia sob a sombra de Roma. Seus navios de guerra haviam sido reduzidos. Sua capacidade militar estava limitada. Suas decisões eram constantemente observadas pelos romanos. Mas havia algo que permaneceu. A cidade ainda era rica, muito rica, mesmo enfraquecida. Cartago continuava sendo um importante centro comercial. Suas terras eram férteis. Seus mercados eram movimentados. Sua localização ainda era estratégica. E justamente por isso, Roma nunca deixou de desconfiar dela. Para muitos romanos, a antiga rival não era apenas uma cidade derrotada. Era uma ameaça adormecida. Essa desconfiança aumentou ao longo dos anos. E um dos homens que mais defendiam a destruição de Cartago foi o senador romano Catão, o Velho. Segundo a tradição, ele terminava seus discursos no Senado com uma frase que ficou famosa: Cartago deve ser destruída. A ideia representava um sentimento que crescia em Roma. Não bastava controlar Cartago, era preciso eliminá-la. O motivo para a guerra surgiu quando Cartago entrou em conflito com o reino da Numídia, aliado de Roma. Os cartagineses reagiram militarmente. Para Roma, isso foi uma violação do acordo estabelecido após a Segunda Guerra Púnica. A oportunidade que muitos esperavam havia chegado. Em 149 a.C., começou a Terceira Guerra Púnica.
Mas essa guerra seria muito diferente das anteriores. Dessa vez, não existiam dois grandes impérios lutando pelo controle do Mediterrâneo. Existia uma potência dominante, Roma, e uma cidade tentando sobreviver. Cartago tentou negociar, tentou evitar o conflito, mas as exigências romanas aumentavam. Segundo relatos antigos, os romanos chegaram a exigir que os cartagineses abandonassem sua própria cidade, para um povo que havia construído uma das maiores civilizações do Mediterrâneo. Isso era praticamente impossível de aceitar. Então Cartago decidiu resistir. A cidade se preparou para a guerra. Mulheres entregaram seus objetos de valor. Metais foram transformados em armas. A população trabalhou para produzir equipamentos militares. A antiga cidade comercial transformou-se em uma cidade cercada. Roma enviou seus exércitos. O cerco começou. Durante quase 3 anos, Cartago resistiu. Mesmo sem possuir a força de antigamente, a cidade não caiu facilmente, mas Roma possuía recursos praticamente limitados. E, finalmente, em 146 a.C., as forças romanas conseguiram entrar na cidade. O combate aconteceu rua por rua, casa por casa, templo por templo. A cidade que durante séculos dominou o Mediterrâneo agora era destruída por seu maior inimigo. Segundo os relatos antigos, Cartago foi saqueada. Seus habitantes foram mortos ou escravizados. Suas construções destruídas. A antiga rival de Roma havia chegado ao fim. O general romano responsável pela conquista era Cipião Emiliano. A tradição conta que, ao ver a destruição da cidade, ele teria chorado, não por Cartago apenas, mas pela própria fragilidade das grandes potências, porque naquele momento Roma era vencedora absoluta. Mas Cipião sabia algo que poucos lembravam: nenhuma civilização permanece eterna. Cidades surgem, crescem, dominam e um dia desaparecem. Durante muito tempo, a história de Cartago foi contada principalmente por seus inimigos. Roma venceu a guerra. Roma escreveu grande parte dos registros que chegaram até nós. E, como acontece muitas vezes na história, os vencedores acabam contando sua própria versão dos acontecimentos. Por isso, durante séculos, Cartago foi lembrada apenas como a grande rival de Roma, a cidade derrotada, o inimigo destruído. Mas a realidade era muito maior. Cartago foi uma das maiores civilizações do mundo antigo, uma potência construída através do comércio, da navegação, da capacidade de conectar diferentes povos. Seus navios atravessavam mares desconhecidos. Seus comerciantes criavam redes que ligavam regiões distantes. Seus portos recebiam mercadorias de diferentes partes do Mediterrâneo. Ela mostrou que um povo não precisava possuir o maior território para se tornar poderoso. Era possível construir uma grande civilização através da inteligência, da organização e do domínio das rotas comerciais. Mas talvez o maior legado de Cartago esteja nos homens que surgiram de sua história. O maior exemplo, Aníbal Barca, mesmo derrotado no final da vida, seu nome atravessou séculos. Generais de diferentes épocas estudaram suas estratégias, sua capacidade de movimentar tropas, sua leitura dos inimigos, sua criatividade no campo de batalha, a travessia dos Alpes, a vitória em Canas, continuam sendo analisadas até hoje. Ele entrou para a história não porque conquistou Roma, mas porque chegou mais perto disso do que qualquer outro comandante. Mas Cartago também deixou marcas além da guerra.
A arqueologia revelou uma sociedade complexa, com arquitetura própria, religiões, práticas comerciais, conhecimentos marítimos, uma cultura que não pode ser reduzida apenas ao conflito com Roma. Nas ruínas da antiga cidade, pesquisadores continuam encontrando vestígios daquele mundo: portos, templos, construções, objetos, fragmentos de uma civilização que um dia dominou o Mediterrâneo. E existe uma grande ironia na história de Cartago. Roma tentou destruí-la completamente. Tentou apagar sua existência como potência, mas, ao fazer isso, acabou tornando sua história ainda mais marcante. Porque hoje, quando falamos de Cartago, não lembramos apenas de sua derrota. Lembramos de sua ousadia, de sua riqueza, de seus navegadores, de seus generais e, principalmente, do fato de que uma única cidade conseguiu desafiar Roma durante décadas. Cartago nasceu como uma colônia distante criada por navegadores fenícios. Cresceu através do comércio, dominou os mares, construiu uma das maiores frotas do mundo antigo, enfrentou Roma em 3 guerras e colocou a maior potência militar de seu tempo à beira da destruição. Seu maior general, Aníbal Barca, marchou por montanhas consideradas impossíveis, venceu batalhas que entraram para a história e mostrou que Roma podia ser derrotada. Mas guerras não são vencidas apenas por grandes vitórias. São vencidas por quem consegue resistir por mais tempo. E nisso, Roma foi superior. No fim, Cartago caiu. Suas muralhas foram destruídas. Seus habitantes foram espalhados. Seu poder desapareceu. Mas sua história permaneceu. Porque algumas civilizações não sobrevivem através de seus impérios. Sobrevivem através da memória. E Cartago, a cidade que Roma temeu, continua viva toda vez que alguém relembra sua história.